uma parceria da Rádio 104,3 FM com o jornal Alto São Francisco e também com o Piuí na TV. Ouvimos nas primeiras edições Wilson Mariaga Craide, Adeberto José de Melo, José Cirineu Silva, Wilde Welles de Oliveira, Euclides Manuel de Paula Júnior Juninho do PT, Aline Barbosa e agora ouviremos Rafael Alves Tomé, o Juninho Tomé. Bom dia, muito obrigada, Juninho, por você ter aceito a nos dar a entrevista. Juninho, qual o maior desafio hoje de um ocupante de cargo público em Piuí? Bom dia, Roseli, bom dia aos ouvintes da Piuí FM. Piuí hoje é uma cidade pronta, nós possuímos 100% de água e esgoto tratado. Tem praças bonitas, nossa economia é baseada na agropecuária? Sim, é, mas eu não vejo defeito nenhum nisso. Ela tem funcionado bem, tem gerado empregos, receita, não no nível satisfatório, a gente gostaria que fosse. Era ideal que Piuí tivesse um distrito industrial e eu tenho certeza que o próximo prefeito eleito deverá correr atrás disso. Nós temos um hospital de ponta que oferece serviços bem assim de complexidade de atendimento. Temos postos de saúde, escolas públicas. Eu vejo a prefeitura, Roseli, com um grave problema de caixa, mas esse problema não é só da prefeitura de Piuí, ele é do Brasil inteiro. E isso, não vejo que isso seja problema, porque ele só vai ser resolvido quando esse problema for resolvido a nível nacional, para destravar e acelerar a recuperação da economia. E acreditando muito, é aguardar e ver. Portanto, esse desafio que você fala, para mim, o prefeito eleito de Piuí que for administrar a cidade pelos próximos 4 anos, é sim uma satisfação e uma honra para qualquer pessoa, qualquer indivíduo, ser prefeito da nossa cidade. Juninho, diante do grave cenário econômico, até mesmo na esfera pública, o que de fato é possível fazer em curto prazo, já no primeiro semestre de 2017? Olha, Roseli, a crise econômica também aqui piorou muito e ela é a nível nacional, conforme a gente fala. As nossas cidades do interior, elas são muito dependentes do Fundo de Participação do município. E esse FPM, como é chamado, ele está congelado e as despesas são engessadas na inflação. Aluguéis, salário de funcionário, combustível, energia elétrica, eles são corrigidos pela inflação e o FPM está congelado. Esse final de ano, agora de 2016 e 2017, o grande desafio de qualquer administrador público é colocar o fluxo de entrada e saída dos recursos no caixa em dia. Felizmente, 2018 parece que as pesquisas, as projeções mostram uma ligeira recuperação nessa economia. Agora, diferente do setor privado, Roseli, o público tem a sua maioria de receitas carimbadas para determinados setores. É o caso da educação, da saúde, ou seja, o prefeito também ali está engessado, não podendo mexer nessas verbas. E a gente tem um problema grave que é o problema de demissão de funcionários. Nenhum prefeito quer fazer isso. E graças a Deus parece que o Piuí ainda não chegou a esse ponto. Vamos torcer que o próximo prefeito mantenha esse cenário e a partir de 2018, aí sim, pensar em obras e pensar em investimento. Com o último acontecimento do cenário político nacional, a atividade talvez esteja vivendo o seu período mais desmoralizante. Como ter a confiança do eleitor? Olha, Roseli, a nível nacional, eu tenho minhas dúvidas à próxima eleição, daqui a 2 anos, se o eleitor vai comparecer à urna para eleger presidente, governador, deputado, senador. Mas a eleição municipal, a gente sabe que ela está aqui dentro do município. E tenho certeza que os eleitores vão sim comparecer à urna. E soma-se a isso os candidatos a vereadores. E Piuí, por ser uma cidade pequena, muitos desses candidatos ou têm laços de família, de parentesco, ou de amizade, ou até mesmo por reconhecer essa capacidade do vereador que vai fazer que a gente vai votar. Essa confiança, cada candidato deverá mostrar ser digno ou não de receber o nosso voto. Juninho, se você tivesse o dinheiro e a articulação política necessária em Brasília e Belo Horizonte, o que faria para Piuí? Qual seria a ação principal? Olha, Roseli, a nossa fazenda, minha e dos meus irmãos, é ali na Estrada do Rochedo. E lá localiza-se o nosso depósito de lixo, que ainda foi construído na época do Tatá Tumé. Ou seja, ele já deve ter de 14, 15, 16 anos. Não sei muito, não. E é degradante, desagradável passar na estrada e ver o chorume, que é aquele caldo preto que vem da decomposição do lixo, correndo na estrada a céu aberto. Esse chorume deságua nas águas do Ribeirãozinho Felipe, que está embaixo, e que deságua na água do Córrego Barreado, lá no
fundo das Lagoas dos Martins, que faz a divisa Piuí-Dorisópolis. É um ribeirão muito piscoso, as pessoas gostam de pescar. E faz parte da bacia do São Francisco. Ou seja, estamos contaminando a bacia do São Francisco. Eu deixo aqui um alerta para as autoridades que fiscalizam o meio ambiente. Piuí precisa urgentemente de um aterro sanitário. E também vejo com muita preocupação o matadouro também, por nível ambiental. Eu acho que o matadouro deve ser mudado para outro lugar, fora da cidade, continuar sendo público, mas a meu ver, no meu entendimento, tinha que ser privatizado, porque não é dever de município nenhum abater animais. Mas, Roseli, qualquer administrador tem que pensar grande. A obra que Piuí precisa é um anel rodoviário ligando a MG 050 na rodovia que vai para São Roque, a 432, ligando São Roque, Vargas Bonita, Serra da Canastra. Ou seja, esta é a grande obra. Eu sei que outros prefeitos correram atrás desse dinheiro. A crise econômica não deixou. Fica aí uma dica para os nossos candidatos a prefeito. Por mais que a saúde e a educação tenham, até por lei, recebido os maiores investimentos, por que estão aquém da demanda e da necessidade da sociedade? O que pode ser feito de maneira efetiva para amenizar esse quadro aqui, em Piuí? Olha, Roseli, na educação eu não vejo tantos gargalos assim. As verbas do Fundeb, que são o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, elas têm uma sistemática diferente de apuração. Ou seja, a inflação não tem comido essas verbas, ao contrário da saúde. Eu vejo o Piuí com boas escolas, Piuí oferece um bom ensino, oferece uma merenda escolar que até onde eu conheço, com níveis satisfatórios de caloria e proteínas. E o que eu vejo que muito acontece é que alguns pais de família priorizam ditas escolas mais centrais que dizem que oferece um ensino melhor pelas as outras mais afastadas dos bairros. E isso gera um certo desconforto. E também a crise econômica, agravando muito os pais, tem tirado os seus filhos das escolas particulares e provoca um aumento de demanda nas escolas públicas. Na saúde, Roseli, a gente sabe que por lei o município tem a obrigação de investir 15% da sua arrecadação. Até onde eu sei, Piuí tem investido 25%. Aqui também, Roseli, você pode ter certeza que as pessoas estão migrando dos planos de saúde, dos convênios, para o atendimento do SUS. Ou seja, aqui sim tem um grande gargalo de atendimento, que eu não vejo com bons olhos que o Estado, que deve oferecer serviço de média complexidade à população, não está oferecendo. E a União, que tem de alta complexidade. E essas pessoas, para um tratamento de câncer, uma cirurgia, uma radioterapia, está provocando uma judicialização da saúde. Vão no Ministério Público e o Ministério Público, cumprindo a lei, o Poder Judiciário cumprindo a lei, tem obrigado a Prefeitura a arcar com custos altíssimos de tratamento. É um direito das pessoas, está na Constituição, mas, ou seja, a obrigação é do Estado, a obrigação é da União e o município tem arcado com isso e isso também gera um problema de caixa. Agora, no meu entendimento, eu fui secretário de saúde em Formiga, o grande problema são as cirurgias eletivas, que são as cirurgias de hérnia, de catarata, ortopédicas, de sinusite, tantas e tantas outras cirurgias que a prefeitura não tem dado de acompanhar a demanda dessas cirurgias. As pessoas estão esperando de 3, 4, 5 anos. Não quer isso. Eu deixo aqui o alerta para esse prefeito que entrou agora e o prefeito que vai entrar no próximo ano, que faça um mutirão, que procure agilizar essas cirurgias eletivas. Juninho, como o Piuí pode se fortalecer internamente e não se contaminar com a crise econômica nacional? Olha, Roseli, a nossa economia, ela é baseada vindo da agropecuária. E eu já falei lá atrás que eu não vejo defeito nisso. Apesar que eu acho que a gente tem que correr atrás de um distrito industrial que vai oferecer empregos melhores para esses nossos jovens que fazem faculdade. Mas Piuí, hoje, se você olhar para o lado da agropecuária, e a agropecuária é que está carregando o nosso país nas costas. Piuí tem grandes exportadores, seja de café, seja de soja, de álcool, de açúcar. O nosso setor de insumos, que são adubo, inseticida e máquina, oferecem para os nossos produtores rurais as melhores marcas. Tudo que você procurar, Piuí tem. Nossas fazendas estão muito avançadas e atingindo, com o nível tecnológico que alcançou, produtividades que fazem inveja às outras regiões. Depois de 3 anos, Roseli, de problemas climáticos, de seca, Piuí hoje está colhendo uma safra, modéstia à parte, que eu me incluo, eu me insiro nessas pessoas, que vai fazer uma diferença na economia, vai injetar muitos recursos. A nossa safra vai ser grande, tanto na parte de produção quanto de qualidade. E temos centenas e centenas de profissionais autônomos, que são os queijeiros, que viajam para esse Brasil inteiro. E no final de semana eles injetam milhares de recursos na nossa economia e isso faz o nosso comércio, que é muito atuante, movimentar.
No setor de grãos, temos produtores atingindo produtividade recorde de milho. Alguns produtores têm atingido 300 sacos de milho por hectare. Essas produtividades só são atingidas nos Estados Unidos, para você ver que a agricultura tem avançado muito e muito. E mais a cultura de soja, que também tem sido introduzida. Para mim, Roseli, Piauí é um excelente local para trabalhar e crescer na vida. Crise? Tem. Elas vão e vêm. Só sobrevivem os que persistem. Em qual homem público você se espelha para ficar na história da política piauiense? Olha, Roseli, Piauí, para mim, desde a sua história que a gente estuda, tem grandes vultos que passaram por aqui e deixaram exemplo. Mas eu queria escolher 2 pessoas que me marcaram no início da minha vida, da minha formação, da minha personalidade, da minha infância, da minha juventude, da minha adolescência. A primeira é um grande líder espiritual, um grande líder religioso, que amou essa cidade tanto como se dela fosse filho. Na área assistencial, podemos citar o Lar São José, que lá estava a mão dele quando o Lar São José foi criada, e o Lar São José hoje é Promip e é uma grande conquista para os nossos meninos carentes, tem atingido centenas de meninos. Na Santa Casa, também sabemos que naquela época a Santa Casa estava parada e ela foi reerguida. E ele liderou esse processo e hoje nós temos um hospital de ponta, como eu já disse atrás, que oferece qualquer tipo de tratamento com grandes profissionais em todas as áreas médicas. Mas o que me marcou, Roseli, foi a sua atuação como diretor da escola estadual, na década de 70, quando eu fiz o ginásio lá. E a gente via naquela época, Roseli, só as famílias mais ricas tinham condições de mandar os seus filhos para outros centros maiores, tá? E as pessoas mais pobres não tinham condição de estudar. E hoje está aqui para mostrar profissionais da minha idade que lá estudaram, que lá fizeram o ginásio, na época o científico, que é o 2º grau, e hoje são médicos, são engenheiros, são profissionais de todas as áreas, advogados, que formaram naquela escola. E essa pessoa foi um grande líder político, era pároco da nossa paróquia, Nosso Livramento, e as pessoas o respeitavam. Esse é o padre Alberico de Souza Santos. O segundo nome também é dessa época, foi prefeito na década de 70. E essa pessoa, ela deu um rumo urbanístico que a nossa cidade não conhecia naquela época. Ele criou leis e criou códigos que fez com os projetos imobiliários, os loteamentos que foram criados de lá para cá, eles tivessem os seus traçados e larguras de rua definidos em lei. Ou seja, hoje, se esses bairros que existem de lá para cá, de 1970 e poucos para cá, se as ruas são largas, se as ruas são bem traçadas, isso foi obra desta pessoa. Ele mexeu profundamente no centro da cidade, ele está retirando o calçamento de pedra, colocou o bloquete, levou essas pedras para os bairros mais asfaltados, arborizou toda a cidade, fez e revitalizou as praças. Infelizmente, Roseli, essa pessoa era militar. E era de trato duro, firme. Ou seja, o político, ele não era que ele falava não para as pessoas. Hoje os políticos não fazem mais. E ele não foi reconhecido politicamente mais à frente quando se recandidatou. É uma pena. É o tenente Álvaro Moreira da Silva, e eu tenho certeza que é uma pessoa que eu me espelho administrativamente e politicamente no padre Alberico de Souza Santos. Como, em médio prazo, talvez em 1, 2 décadas, Piauí pode se tornar uma cidade polo regional do porte de Formiga e Passos. Olha, Roseli, nós já falamos aqui o potencial do nosso agronegócio, que é forte, que é pujante economicamente. Nós temos um hospital e temos clínicas e laboratórios e profissionais de saúde que atraem pacientes de toda a região. Nosso aeroporto recebe aeronaves do Brasil inteiro, de pessoas que estão aqui na região, na maioria das vezes no Scarpa do Lago. O meu tio, Tata Tumé, firmou uma parceria com o FMG e IFMG, e hoje Piauí conta com a universidade pública de nível federal. Eu queria até deixar uma dica que a prefeitura assinasse convênios com o IFMG. Eles oferecem parceria na área administrativa, tecnológica, mas várias e várias áreas. E sai quase de graça para o município. Fica aí também essa dica. E nós temos também um comércio varejista muito atuante entre lojas de eletrodoméstico, imobiliário, o setor de supermercado. E esse comércio abastece também a cidade da região. Nós temos entidades fortes de classe, associações, o nosso sindicato. As nossas cooperativas são atuantes. A cooperativa de Piauí, ela compra milho em toda a região e vende ração. Ou seja, temos agências bancárias também que atraem clientes que vêm aqui movimentar, que vêm obter empréstimos. Agências bancárias tipo Banco Brasil, Caixa Federal, que não tem nas cidades da região. Temos também uma grande rede de hotéis, de bares, de restaurantes, que também a gente vê clientes da região. O PTC, Roseli, está entre os melhores clubes do estado. O Parque de Exposição de Piauí, o Parque Tonico Gabriel, também está entre os melhores e mais bonitos do estado. E a nossa
por Piuí já foi escolhida como a melhor festa rural de todo o centro-oeste mineiro. Ora, se dizer que Piuí ainda não é uma cidade polo, para mim, sim é. O que falta, Roseli, é nós, cidadãos piuienses, nos assumirmos verdadeiramente como Piuí uma cidade polo e trabalharmos por isso e bater no peito e falar: Piuí é sim uma cidade polo. Juninho, o piuiense sabe votar? O que o eleitor precisa analisar para escolher um candidato? Olha, eu vejo a maioria do eleitor, se não todos, comprometido no processo de escolha dos seus representantes. Mas o que acontece, Roseli, numa eleição de prefeito numa cidade do porte de Piuí, que eu já disse que é uma eleição de prefeito, ela é envolvente, ela é apaixonante. E quando a campanha vai caminhando mais para o final, o eleitor vai afunilar para determinadas candidaturas. Ou seja, eu vou votar no fulano para o ciclano não ganhar, e vice-versa. E até certo ponto, eu acho isso normal. Infelizmente, nós temos assistido um derrame milionário de recursos financeiros, entre cestas básicas, sacos de cimento, dinheiro vivo, Roseli. Isso tem dado dinheiro vivo para a pessoa votar. Ou seja, esse processo eu vejo ele com os dias contados. Eu espero mesmo isso para essa próxima eleição. Qual o traço de personalidade é imprescindível ao perfil de um candidato na hora do eleitor definir o seu voto? Olha, eu vejo três personalidades, não um candidato, numa candidatura. Porque o candidato, ele não é candidato sozinho, ele leva consigo uma equipe que vai ser a sua equipe de governo. Vão ser os seus secretários, os seus diretores, os diretores de autarquia, do SAAI, por exemplo. Eu destaco 3 qualidades distintas. Uma é a equipe, que, conforme eu falei, são aquelas pessoas que acompanham o candidato na campanha, o eleitor deve ficar de olho. Elas que vão fazer a administração acontecer. Se você precisar de qualquer coisa na prefeitura, você não vai no prefeito, você vai no secretário, você vai num diretor de autarquia, um diretor, uma diretora de escola para arrumar uma vaga para o filho, o secretário de educação. É assim que funciona. Vejo o perfil administrativo. A gente falou da falta de recurso, o prefeito agora nessa situação, ele tem que ser pão duro, ele tem que ser mão de vaca, Roseli. Ele não pode sair distribuindo recursos da prefeitura. Ele tem que saber gerir os recursos. Ou seja, aquilo que entra, sai. Ou a prefeitura vai produzir um déficit enorme. Isso não vejo isso com bons olhos. Mais para frente, eu tenho certeza, eu acredito, que os recursos vão aumentar. Aí sim, vamos pensar em administrar. Mas o mais importante que eu vejo, Roseli, é o perfil político. Não adianta você eleger um técnico e esse técnico não souber ir em Brasília, em Belo Horizonte, no governo do estado, nos ministérios, buscar recursos, captar recursos. Essa pessoa tem que conhecer pessoas, tem que conhecer deputados, senadores, governadores, secretários, para agilizar tanto na captação quanto na liberação desses recursos. Vejo também que o político tem que ser boa retórica, boa aparência e, principalmente, eu vejo que um prefeito tem que ter oratória, um prefeito tem que saber falar em público. O prefeito que não sabe falar em público, a gente que é eleitor, que é povo, Roseli, quando a gente escuta um prefeito que não sabe falar, é de doer. Mas é isso, eu vejo esses 3 perfis e tenho certeza que o eleitor vai saber olhar isso, Roseli. No momento em que a imagem do político brasileiro está mais do que nunca ligada aos escândalos de corrupção, propina e negociata, você ainda acredita que há como ocupante de um cargo eletivo se manter totalmente isento de tanta desonestidade? Olha, Roseli, o país tem mudado, e muito, e mudado para melhor. E é necessário que cada um de nós, eleitor, acompanhe essas mudanças. A corrupção, eu acredito que ela sempre vai existir. Ela não vamos conseguir acabar com ela nunca. Mas ela está diminuindo, está diminuindo muito e a passos largos. Hoje nós temos visto a justiça prender deputado, senador, as pessoas mais ricas do país estão na cadeia, Roseli. E que a pessoa que vai corromper, cai na base da pirâmide, que é o município, ela vai pensar muito antes de corromper. Eu acredito sim que chegará o dia que as pessoas de bem vão ser maioria na política. Está chegando o dia. Talvez não seja para essa eleição, mas está melhorando. Infelizmente, a corrupção, Roseli, ela começa na campanha. Quando o eleitor troca o seu voto por dinheiro, o eleitor tem que saber que aquele que paga para o seu voto não vai devolver nada para a cidade. O compromisso dele vai ser com aquelas pessoas, aquelas empresas que o financiou. E, graças a Deus, os deputados acabaram com
com financiamento de campanha. Esse ano não vamos ter financiamento empresarial pelas campanhas, e deve diminuir o fluxo de recursos financeiros para a compra de voto. E isso vai fazer com que pessoas melhores, pessoas que possuem ideais pela nossa terra, que possuam caráter, se candidatem, mesmo não possuindo grandes recursos de dinheiro, de recursos financeiros para tocar uma campanha. Mas a resposta é sim. Eu acredito que podemos escolher pessoas honestas, pois em face desses acontecimentos, é o que eu falei, pessoas melhores vão se candidatar. Juninho, qual nota você dá para seu próprio trabalho como homem público para a comunidade piuiense? E por que essa nota? Olha, Roseli, a maioria das pessoas de Piuí eu sei que já me conhece, já conhece o trabalho que eu desenvolvi. Não no serviço público aqui em Piuí, infelizmente, ainda não ocupei cargos. Mas aqui em Piuí eu já fui presidente do Sindicato Rural, já fui tesoureiro do Sindicato Rural, eu já fui diretor comercial e diretor financeiro da Coap. Todos esses cargos, eu trabalhei como voluntário. Eu não recebi nada para isso. E ficou lá longos, talvez 8 anos da minha vida, trabalhando. Não recebi, mas recebi que é a satisfação de estar ajudando os meus produtores rurais, os meus irmãos de roça, aquelas pessoas que eu sei que batalham muito para botar o nosso alimento na gôndola do supermercado. Eu também atuei na Credifor e na Credialto como conselheiros. Nessas cooperativas, o trabalho de conselheiro, ele é sim remunerado. E nos últimos 3 anos, Roseli, eu estive na Cidade de Formiga, convite do meu amigo prefeito Maci, amigo de longa data, estive na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Obras, no SAAI durante 4 meses, um mandatinho tampão, até que ele colocasse outra pessoa. E por último agora, num setor que eu gosto muito, que é o setor de urbanização, de planejamento, e que me marcou muito, como eu disse, que eu já tenho essa marca de ver o que o Soaro fez, e eu trabalhei lá. Formiga é uma cidade muito mal traçada, de ruas atrapalhadas, uma rua estreita, uma rua larga, você entendeu? Mas trabalhei lá. E não vou nunca dar nota pelo meu serviço. Nunca. Não seria digno eu deixar a minha nota aqui. Eu deixo isso a cargo das pessoas a quem servi, aonde atuei, aonde passei. E espero que a minha nota seja à altura do meu esforço. Porque tenho certeza que por onde eu passei, eu procurei dar o melhor de mim. Deixa aqui, Roseli, o meu abraço aos ouvintes da Piuí FM, agradeço a você, agradeço ao diretor Leandro, agradeço a Marlete, minha amiga de coração, que eu adoro a Marlete, o seu Valdemar, e deixo aqui um abraço carinhoso, um abraço cordial do Juninho Tumé. Obrigado, Roseli. Muito obrigada, Juninho. E hoje encerramos o programa Um Giro na Política, onde a 104 FM, em parceria com o jornal Alto São Francisco e com o Piuí na TV, fizeram uma rodada de entrevistas com lideranças políticas de Piuí. Ouvimos Craidinho, Deco, Cirineu, Wilde, Juninho do PT, Aline Barbosa e Juninho Tomé. Se você não ouviu alguma de nossas entrevistas ou quer ouvir novamente, acesse nosso site 104fm.net.br ou nosso Facebook, facebook.com/104fm oficial. Obrigada a todos que ouviram o programa Um Giro na Política e também aos entrevistados. Muito obrigada. Um bom dia a todos.